Aleluia! Queridos, eu gritei muito de manhã que eu estava com saudade. Então agora eu vou tentar ficar mais educado, até porque agora minha esposa está aqui. De manhã ela não estava. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, hoje o negócio está bombando por dentro, assim. Uma pressão mesmo, uma aceleração. Coisas grandes vão ser feitas aqui nessa noite, amém? Eu não sei se vai ser com o mesmo formato da manhã, porque o Senhor é quem sabe, e eu também não estou aqui para inventar nada, nem para forçar nada, somente para obedecer a Ele. Mas eu posso dizer para você uma coisa, é estação de rompimento. Amém, queridos? Diga comigo, rompimento. Coisas que estavam presas vão ser soltas. Amém? Desembaraço chegando, produtividade na tua vida como você nunca viu. Tudo aquilo que você tocar as mãos vai prosperar. Se você agarrar essa palavra hoje, querido, eu declaro em nome de Jesus. Vão ser os testemunhos mais rápidos que eu já recebi na minha vida e no meu ministério. Tem coisas para acontecer nesse tempo. E elas estão dependendo de algumas liberações. Então chegou o dia hoje, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ceiar. E dia de ceia é dia de confirmar a aliança. É a confirmação da aliança que nós temos. Mas hoje eu quero convidar você a gente considerar alguns aspectos da nossa aliança, que a nossa mente religiosa, a nossa mente ainda com alguns biscoitos, alguns sofismas, não estão percebendo que a gente está deixando ser roubado. Coisas que já são nossas por direito. E nós estamos ainda lentos em tomar posse. Eu creio que hoje você vai tomar uma posse definitiva daquilo que Deus tem para você, amém? Abre lá comigo em Mateus 26. Nós vamos falar de ceia, depois eu vou voltar nesses textos, mas eu quero que você entenda isso como introdução. E diz assim, Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Queridos, e nós temos muita consciência do corpo de Cristo, do que ele representa, do que significa esse repartir o pão de Jesus, o que representa esse sacrifício do corpo dele, para que nós sejamos sarados, porque você sabe que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, não há mais o que duvidar sobre isso, mesmo que algum sintoma, algum laudo ainda queira aparecer na sua vida, você não vai abrir mão disso, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, amém? Mas o texto não acaba aqui, o texto continua e diz, a seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Diga comigo, remissão. A palavra remissão se escreve no grego aphesis e significa livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos, remissão da penalidade. Então, queridos, há um outro lado da ceia que a gente celebra, que a gente deve ser atento. Existe o lado do corpo, que é para nos lembrar que ele sacrificou o corpo dele pela nossa saúde, mas existe um lado de remissão, de tirar uma dívida, de nos tirar de uma prisão, de nos tirar de uma limitação. E essa remissão é a remissão de um pecado que o homem viveu porque decidiu viver separado de Deus. Quando o homem desobedece a Deus, quando o homem segue a serpente, ele ali está dizendo quem é o Senhor dele, porque aquele a quem você serve é o seu Senhor. E quando ele serve a Satanás através da serpente, ele está dizendo, eu vou servir a você. E essa desobediência faz com que o homem receba o pecado, e com o pecado veio a maldição. Com o pecado veio a ausência da bênção, veio o desligamento de Deus. Esse pecado é o que tem permitido que a maldição entrasse na terra. Mas diga comigo, eu não sou desse mundo.
Amém, queridos? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a ele. E quando essa remissão aconteceu, esse pecado, houve essa remissão desse pecado, querido, junto com a remissão do pecado, foi quebrada a maldição. Se o pecado já não tem mais domínio sobre nós, se o pecado já foi pago, se o pecado já foi apagado, se o pecado já foi esquecido, aquilo que vinha por condição do pecado não pode mais nos alcançar. Amém? Então nós entendemos, quando ceiamos, que estamos celebrando a remissão do pecado, ou seja, o direito de ser novamente justiça de Deus, de estar ligado com Ele, de ser habitação do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, querido, nós estamos nos livrando de três itens da maldição. Um deles é a enfermidade, a doença. E se você já entendeu, pelas pisaduras dele você foi sarado. O outro é porque você se livrou de ir para o inferno. Eu não consigo mais convencer você que você vai para o inferno. Eu posso tentar dizer para você, olha, não é bem assim, e você não vai aceitar, porque dentro de você, no teu espírito, o próprio Espírito testifica que você é filho de Deus, que você é salvo. E se você não é ainda hoje, não tem essa certeza, até o final do culto a gente resolve isso. Amém, querido? Se você quiser interromper também, é só levantar a mão que eu oro por você, e você é salvo, porque o Espírito testifica que você é filho. Então, querido, ninguém mexe com isso mais com você. Ninguém vai te convencer, chegou tarde, porque você já está livre do inferno. Mas sabe, querido, existe um terceiro aspecto da maldição, que é a miséria. O que é miséria? Miséria é falta. Porque na nossa língua portuguesa, nós usamos alguns significados, mas quando a gente fala de miséria, a gente está falando de alguém que está abaixo da linha da necessidade suprida. Ele está com falta. Pobreza é o quê? É quando você só tem o suficiente, isso é pobreza. Você só tem aquilo à conta, o suficiente. E o que é ser rico? É você ter o suficiente e sobrar para você abençoar os outros. Então, ser rico é ter para sobrar. Pobreza é você ter a conta. E miséria é falta. Consciência de falta. Ter medo de faltar, isso é miséria. E isso foi quebrado na cruz do Calvário junto com as outras coisas. Mas sabe, querido, se eu disser para você que você não vai para o inferno, você está tranquilo com isso. Você fala isso em qualquer lugar, eu sou salvo. Essa salvação ninguém tira de você. Você não admite que alguém diga. Mesmo que você tenha errado, que o diabo queira te acusar, você vai dizer, não, eu sou salvo. Diabo, você vai para o lago de fogo, eu não vou. Porque eu sou salvo. Você tem convicção disso, você gosta de falar isso, você tem orgulho de falar isso. E se eu falar para você também de doença, você vai dizer, não, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Ainda que você tenha um sintoma, ainda que você fraqueje um dia na fé, ainda que você tenha quebrado princípios naturais e tenha permitido que alguma enfermidade chegue, querido, eu não vou tirar de você que Jesus morreu para que você fosse sarado. Eu não consigo tirar isso de você, e se você der um espirro, e você vai dizer, não, eu sou sarado em nome de Jesus, porque isso é uma convicção, já está no seu coração. Amém? Josias e mais 3 tem certeza. Mas eu creio que até o final do culto, você sarado, com vigor, com saúde, você vai falar mais alto, porque aí o diabo vai ouvir e vai respeitar o que você está falando. Amém? Agora eu digo que você é salvo, você crê. Eu digo que você é sarado, você crê. Aí eu digo que você é rico, você... Ah, que isso, pastor? Que é isso? Não, isso é soberba. Não, pastor. Dinheiro não me pega, não. Que bom, querido. Se o dinheiro não te pega, é porque está sobrando mais para me pegar. Deixa ele me pegar, não tem problema nenhum, não. Ele não me domina. Mas ele pode vir, se for problema para você, eu te dou o número da minha conta no final, você resolve esse problema rápido, não precisa nem em posição de mãos. Mas quando eu digo para você que você é rico, você se constrange. Você tem coragem de falar na fila do banco que você é sarado, mas você tem vergonha de dizer que é rico. Você pensa 2 vezes. Não, como é que eu vou dizer isso? Vai parecer soberba. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Crente tem rei na barriga mesmo. Amém? Ele está aí morando dentro de você desde o dia que você aceitou Jesus. Então, você
tem que ter mania de grandeza mesmo, porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. E Deus não falou, haja uma luzinha. Deus não separou o marzinho da terrinha. Deus nem usa diminutivo na Bíblia, amém? Amém, querido? Então, querido, não, Deus tem mania de grandeza e você foi criado a imagem e semelhança dele. Comece a pensar grande em nome de Jesus. Amém? Mas quando nós entendemos isso, quando nós ceiamos, nós celebramos muito nossa cura. Nós celebramos muito que o nosso pecado foi perdoado. Mas a gente celebra pouco que Jesus se fez pobre para a gente ser rico. Está lá em 2 Coríntios 8. Jesus se fez pobre para você ser rico. E quando você diz que você é pobre, você não está sendo humilde, você está sendo orgulhoso. Porque você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Porque ele foi para aquela cruz ser maldito no seu lugar. Ele foi para aquela cruz, Gálatas 3,13, se eu não me engano, diz que ele foi para aquela cruz. Ele se fez maldito no seu lugar. Amém, queridos? O que é se fazer maldito? Ele pegou a maldição que era para mim e para você. Que maldição é essa? Vamos ver que maldição é essa. Abre lá em Gênesis. Gênesis 1, está criando o homem, e diz o seguinte, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem que Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga comigo, fecundo, multiplicação, encher, sujeitar e dominar. Querido, Deus ia criar um ser à imagem e semelhança dele, com todos esses atributos, e não ia dar ferramenta? Ia dizer, olha, faz isso tudo do teu jeito, dá teus pulos. Não, querido. Se ele diz que é para crescer, multiplicar, dominar, sujeitar, é porque as ferramentas estavam disponíveis em nós. Deus ali ainda estava nos criando em espírito. Ele estava criando a imagem e semelhança dele em espírito, ainda nem estava no boneco de barro, se você entende assim. Ele estava ali dizendo o que vai ser essa criação, dentro dele ainda. E ele estava dizendo, essa criação vai dominar, essa criação vai sujeitar. Essa criação vai multiplicar. Querido, multiplicação é a ideia de Deus. O que vai para a sua mão tem que multiplicar. O que vai para a sua mão não pode faltar. Deus criou você dessa maneira, mas não satisfeito. Ele criou o homem dessa maneira, mas ele colocou o homem num lugar. Ele colocou o homem num jardim, planejado, organizado, bonito. Porque jardim é assim. Jardim é planejado, jardim é organizado, não é terreno baldio, nasce mamão, abóbora, não, é jardim organizado, tem lugar para tudo, está planejado para ser bonito. Então Deus coloca o homem nesse lugar para cultivar, Deus coloca o homem para cultivar esse jardim. Então diga comigo, trabalho é a ideia de Deus. O trabalho é a ideia de Deus, querido. Foi Deus que inventou esse negócio, porque Ele criou a mim e a você, a imagem e semelhança dEle. E Jesus diz que Ele trabalha até hoje. Jesus diz, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, e o meu Pai trabalha até hoje. Deus é produtivo, Deus multiplica, Deus sujeita, Deus domina, porque essa é a natureza dEle e é a nossa também. Então o trabalho é vontade de Deus, o trabalho é desejo de Deus. Deus não queria um filho inútil. Deus queria alguém que produzisse, que fizesse como ele, poder criativo, poder de produzir, de multiplicar. Mas aí, querido, entra o pecado. E quando entra o pecado, vem a maldição. E aí é o que você precisa entender, que existe um tipo de trabalho que é maldição. Vai lá comigo para Gênesis ainda, 2. Gênesis 2. Diz assim, esta é a gênese do céu e da terra, lá no versículo 4, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda
nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar a terra. Ideia de Deus ter o homem para lavrar a terra. Mas Deus diz lá no 8 que plantou o Senhor Deus num jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o segundo chama-se Gion, o terceiro é Tigre e o quarto é Eufrates. O significado desses 4 nomes, e se você quiser mais detalhes, a gente já ministrou sobre isso aqui, basta você procurar no site, mas Pison é aumento, Gion é rompimento, Tigre é velocidade, rápido, Eufrates é frutífero. Deus cria o homem com todas as habilidades para sujeitar, multiplicar, com todas as habilidades para dominar, e coloca ele num jardim, e no jardim ele rega com o rio de velocidade, de rompimento, sendo frutífero. Estava tudo lá, querido, tudo no Éden, para que o homem fosse completamente a imagem e semelhança de Deus. Mas você deve cantar de vez em quando também que o seu orgulho, o meu orgulho, nos tirou do jardim. O orgulho do homem, a desobediência do homem, tirou o homem do jardim, onde tinha tudo isso. Mas você deve continuar a música onde diz que a humildade de Jesus colocou o jardim de volta em nós. Então esse jardim do Éden hoje está dentro de você. Esse jardim, esse padrão, essa excelência, essa capacidade de multiplicar, de dominar, de sujeitar, voltou tudo para dentro de você, através do Espírito. Esse Espírito veio habitar dentro de você com todas essas atitudes. E dentro de você, a Bíblia diz que fluem rios de água vivas. E queridos, deixa eu dizer, que rios que você pensa que são esses? Se os rios estavam no Éden, e o Éden está em você hoje, quais os rios que estão dentro de você? São os rios de velocidade, são os rios de rompimento, são os rios para ser frutífero. Isso está dentro de você, querido. Isso já está dentro de você, para que você possa cumprir aquilo que você foi chamado a fazer. E aí você vai dizer, mas por que pode não estar funcionando? Querido, a palavra não nega, João 7 diz que esses rios estão fluindo de nós. Eles estão fluindo de nós, são eles que vão fazer a diferença. Mas aconteceu uma coisa lá em Gênesis 3. Abre lá comigo, para a gente entrar de vez no assunto. Gênesis 3,17, disse assim, após o pecado, após a desobediência, e diz, e Adão disse, visto que atendesse à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Quem amaldiçoou a terra, querido? O homem. Deus não tem maldição. Maldição, na realidade, é a ausência da bênção. É a ausência da presença de Deus. O que Deus está fazendo, Ele é comunicando, olha, eu estou tirando a minha bênção, porque você me desobedeceu, e quando a minha bênção sai, é lugar de maldição. Então o homem amaldiçoou a terra, amaldiçoou como? Diz assim, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também gardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Gardos são espinhos, abrolhos podem ser tipos de espinhos, podem ser rochas. Ou seja, aquela terra que era fácil de cultivar, aquela terra que era fofa para cultivo, agora vai ter espinhos e vai ter abrolhos, e para tirar alguma coisa dali vai ter fadiga. Isso é maldição do pecado. Isso não é o que está sobre a nossa vida. Isso é maldição do pecado. Você poderia viver assim até Jesus resolver a tua conta, mas a Bíblia diz que Ele redimiu você, que você está remisso daquele pecado. Então, se o pecado não tem mais autoridade sobre você, por que a maldição dele vai ter? Não vai ter. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe trabalho estressante, não existe trabalho fadigante, existe trabalho sem propósito. Quando você passa o dia inteiro de um lado para o outro, diz que está trabalhando e não produziu nada.
Isso é estressante, isso é cansativo. Mas quem disse que você tem que viver desse jeito? Se a Bíblia diz que o pecado já foi resolvido, e essa maldição que era do pecado, porque a ideia do homem era trabalho, a ideia de Deus era trabalho, a ideia de Deus era cultivo, mas de um jardim, com condição, com 4 rios regando, nesse rio tinha ouro, tinha pedra preciosa, porque Deus gosta dessas coisas. Eu não entendo bem, mas um desses itens aí é para fazer maquiagem, querido. Até na mulherada bonita Deus pensou. Amém, queridos? Deus pensou em todas as coisas, deixou tudo pronto, tudo organizado. O pecado entrou, bagunçou tudo. Amém, a gente entendeu isso, o pecado bagunçou. Essa fadiga, essa exaustão entrou. Os cardos e abrolhos entraram no pecado. Você está no pecado? Então você não tem que encontrar isso na tua terra, querido. A sua terra tem que ser fofa, tem que ser limpa. Amém? O seu trabalho tem que ser produtivo. Então, se isso fazia parte do pecado, isso não faz parte da nossa vida mais. Eu comentei aqui pela manhã, quem tem mais de 40 pode entender, eu acho. Existia um personagem em algum lugar que eu não lembro mais, que ele tinha sido rico, e depois ele queria as coisas de quem era rico. E aí dizia assim, não, isso não te pertence mais. E a gente ria dessa mazela. Não, isso não, eu queria um carro assim, isso não te pertence mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa, você tem que se converter para o outro lado. Quando o diabo quiser dizer para você que vai faltar, quando o diabo quiser dizer para você que não vai ter, você tem que dizer para ele, isso não me pertence mais não. Isso aí era do pecado. Esse trabalho improdutivo, sem retorno, é do pecado. Isso não me pertence mais. Por quê? Porque Jesus levou a sua maldição. Ele se fez maldito para que você fosse rico. Amém, querido? Ele levou a sua maldição para que você herdasse a bênção. E que maldição é essa? Lá em Deuteronômio você vai ver essa maldição. Deuteronômio repete, organiza a lei no texto de Deuteronômio 28. Até 1:14, você vai ver as bênçãos. E a gente conhece bem as bênçãos, você vai ler em casa, vai tomar posse. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, são as bênçãos da obediência. Você já obedeceu quando Jesus é o seu Senhor, você já está na bênção da obediência. E do 15 em diante, ele vai falar da maldição da desobediência. Maldição daquele que desobedeceu. E querido, quando ele começa a falar da maldição, ele diz que você vai semear e não vai colher. Ou que quando crescer, o gafanhoto devorador vai vir e vai roubar. Isso é maldição. Você trabalhar e ser roubado. Você comprar uma coisa e ela dá defeito. Isso é maldição, querido. Agora, a Bíblia diz que essa maldição, lá em Deuteronômio, lê em casa, faz o exercício, lê do 1 ao 14, destaca lá para você, e isso tem que ser a sua vida. Do 15 em diante você lê e vai sublinhando, caso alguma coisa esteja acontecendo na sua vida, para você colocar força para esse negócio sair, porque dali do 15 em diante, nada te pertence, nada ali te pertence, ali vai começar a falar de doença, ali vai começar a falar de miséria, de falta. E a gente tem que perder a consciência de falta. Pastor, o que é consciência de falta? Consciência de falta é quando você vai botar o shampoo na mão e você bota um pouco mais de água para render. Isso é consciência de falta. Quando você pega a margarina, o pote da margarina, e junta um pouquinho de comida dentro da geladeira, isso é consciência de falta. Que o pote de margarina fala. Ele olha para a tua cara de manhã, quando você abre lá procurando manteiga e feijão, ele olha para você e diz assim, você não pode ter um Tupperware. Queridos, isso é consciência de falta. Isso vai entrando na nossa vida, miséria. Ah, tem um sofá quebrado, deixa vazio, se livra dessa miséria. Porque sofá quebrado é primo da poltrona mais ou menos, parente da mesinha estragada. É tudo da mesma família. Botou um dentro de casa, vem todo mundo. Deixa vazio, querido. Deixa vazio para o novo chegar. Porque enquanto o velho estiver lá, o novo não entra. A gente não tem como misturar. Então, querido, consciência de falta é você se acostumar com a miséria. Porque miséria é falta.
Só que isso morreu na cruz. Isso foi exposto na cruz, isso não pertence mais à nossa vida. Pastor, mas o senhor não sabe da minha conta, nem você da minha. Mas eu posso dizer uma coisa para você, a minha vida não depende do meu contra-cheque. A minha vida não depende do que está escrito lá por homens, porque quem escreve meu contra-cheque são homens. Quem escreveu a palavra foi Deus, inspirou homens a escrever. E eu vou ficar com o que está escrito ali. Não vou ficar com o que está escrito no meu contra-cheque. Meu contra-cheque tem nada de mal não, amém? Está bem direitinho, está tudo certo. Vai crescer junto com a igreja, normal. Amém. Tem problema nenhum. Estou suprido em todas as coisas, mas eu vou dizer uma coisa. O meu contra-cheque supre as minhas necessidades. Quem me dá melzinho é Deus. O além da necessidade é provisão que vem dele. Eu não tenho tudo que eu consigo, tudo que chega na minha vida, não vem do meu contra-cheque. Minha confiança não está no meu contra-cheque. Minha confiança está naquele que é o Deus da minha provisão. Por quê? Porque eu sei que Jesus se fez maldito em meu lugar. E se Jesus levou a maldição, abre lá comigo, Gálatas. Gálatas 3, versículo 8. Quem achou, diga, eu sou rico, próspero. E já que está com fé, diz que é lindo também. E lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é imagem e semelhança do Deus vivo, querido. Você é lindo. Amém? Gálatas 3:8 diz, ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Diga comigo, pré-anunciou. Então significa que aquelas boas notícias que Abraão estava vivendo, era só um pré-anúncio do que nós viveríamos. Porque na realidade Abraão estava, antes da lei no caso, vivendo o que nós viveríamos. Ele pré-anunciou sobre a vida de Abraão aquilo que na realidade seria para nós. O evangelho que a gente ia viver. E aí continua dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, tem alguém da fé aqui? São abençoados com o crente Abraão. E aí ele continua falando, mas quando chega lá no 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, o Espírito já chegou. Você já sabe disso. Então vamos olhar antes. Recebesse pela fé as bênçãos de Abraão. Quais são as bênçãos de Abraão? Abraão, onde ele estava, tudo dava certo. Ele produzia, ele enriquecia. Abraão era assim. Isaac foi na aba dele, porque já era um descendente. Isaac era um descendente. Isaac ia para uma terra seca, cavava um poço dele que tinha água. O que você tem a ver se o teu vizinho cavou e não tem? Você não tem nada a ver com isso, porque você não é desse mundo, querido. O seu poço tem que ter água e pronto. Amém, querido? Porque você tem aliança. E se Deus levou sobre si, se Jesus levou sobre si as suas enfermidades, Ele também levou a maldição da miséria. Então, querido, aonde você colocar a mão tem que prosperar. Aonde você colocar a mão tem que ser frutífero. Aonde você colocar a mão tem que ser produtivo. Aonde você colocar a mão, você tem que ser um solucionador de problemas. Amém, queridos? Você é aquele que chega e faz diferença. Por quê? Porque a maldição foi embora. A maldição só tinha acesso à sua vida por causa do pecado. Mas o pecado já foi resolvido, você já leu, nós vamos ceiar hoje, porque com o cálice, mostrando o sangue remiu os pecados. Então ele não tem mais alcance. Mas sabe, querido, que essa consciência tem que chegar? Porque a maldição trazia doença, inferno e miséria. A gente tem certeza que não vai para o inferno. Tem certeza que não é para ter doença. Mesmo que haja um laudo, alguma coisa, você tem certeza que doença não é vontade de Deus.
E por que você está negociando com a miséria? E por que está permitindo que a falta permeie a sua vida? Por que você está deixando queimar o seu liquidificador, o seu secador? Queridos, é seu. Foi Deus que te deu, o devorador não pode tocar. Sabe o que acontece? Gálatas 6 diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que semear, vai colher. Aí sabe o que acontece? O que o crente faz com isso? Transforma isso em sabor de mel. Diz assim, não, tudo que plantar vai colher, de Deus não se zomba não. Isso é o ruim, o negativo. E por que a gente não adota essa palavra como a parte boa? Não, de Deus não se zomba. Quando o diabo vier trazer uma conta para você, quando o diabo quiser mexer em algo que é seu, você tem que dizer assim, ei diabo, de Deus não se zomba. O que eu plantei eu vou colher. Querido, o que você está plantando? Você está aqui num domingo à noite, se enchendo da palavra, se enchendo de oração. Você está recebendo a palavra, você está vivendo uma vida de piedade. O que você tem que colher? De Deus não se zomba, querido. Você tem que falar essa frase, é para o cão, quando ele vier roubar alguma coisa da sua casa. E eu jurei, prometi que eu não ia gritar, mas eu estou com raiva. Desde manhã que eu estou com raiva. Porque, querido, deixa eu dizer, tem diabo como raposinha, tirando as coisas do crente. E o crente está permitindo. Sabe o que acontece quando você está permitindo que as coisas sejam roubadas de você? Além de você estar negando o que Jesus fez, você está atrapalhando o crescimento do reino. Porque você tem que prosperar, querido, precisa prosperar. Porque precisa de investimento, precisa de crente próspero, precisa de pessoas que o mundo olhe para você e fale como José, o Senhor é com ele. Porque o mundo reconhece que o Senhor é com você quando você é próspero. Aonde você coloca a sua mão dá certo. A empresa está lá, toda confusa, toda bagunçada, chegou o crente, graças a Deus. Fulano, você tinha que chegar, porque quando você está aqui o ambiente é diferente. Por quê? Porque os rios estão dentro de você, querido. Então, você tem que começar a usar os termos que estão na Bíblia do jeito certo. De Deus não se zomba. Quem é que pode querer zombar de Deus? O inimigo das nossas almas. Então é isso que você tem que dizer, Deus não se zomba, não é sabor de mel não, para falar para os outros, vai colher o que plantou. Não, querido. Deus não se zomba é quando o devorador quer chegar na sua casa, você, opa, eu semeei, na minha casa não falta. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, o que eu plantei eu vou colher. O que você precisa fazer é escolher melhor as suas sementes, isso é verdade. Precisa semear mais. Mas, querido, você já semeou muita coisa boa. Você não está aqui no domingo à noite porque você quer andar errado. Você não está aqui ouvindo minha voz linda porque você quer andar de qualquer jeito. Você está aqui porque você tem desejo de coração de agradar a Deus. E agradar a Deus é ter uma vida em piedade. E se você tem uma vida em piedade, querido, a sua colheita tem que ser boa. De Deus não se zomba. Aquilo que plantei, eu vou colher. Isso a gente tem que usar com força. A gente tem que usar isso com decisão, mas falar para a pessoa certa. Sabe, querido, com o irmão você não tem que dar carteirada, não. Com o irmãozinho da igreja, com o irmão do seu trabalho, não, a gente tem que andar em amor. Mas com o diabo tem que dar carteirada. Levanta aí a sua carteira de identidade aí, que é a sua palavra, a sua Bíblia, e diz, você sabe com quem você está falando? Com o filho de quem você está falando? Com o diabo você dá carteirada, querido. Diabo você não leva um que vai para as cordas, não. Diabo, se você levar um, você tem que dar 2 nele. Como é que eu faço isso, pastor? Estou preocupado, fiquei a noite toda em claro. Aproveitou para orar? Já aquele que te acordou, fica orando na cabeça dele, azucrina ele. Deixa ele ficar lá perturbado com a oração. Mas eu não sei se foi o diabo ou o Espírito Santo. O Espírito Santo vai adorar você orando e o diabo vai ficar perturbado. Ganhou do mesmo jeito. Pastor, tá apertado, arranharam o meu carro, vou ter um prejuízo, oferta dobrado. Dá 2 socos no diabo. Diz, diabo, tu arranhou meu carro, agora tu vai ver só, eu vou investir em dobro no reino. Ele precisa saber, querido, que ele tem prejuízo toda vez que mexe com você. Toda vez que ele mexe com você, ele tem que ter prejuízo. Ele tem que saber, porque se você é daquele crente bobinho, que acha que se ficar parado ele vai parar de bater, e vai para o cantinho da corda, vai apanhar até morrer.
Porque ele quer te matar, querido, graças a Deus. Porque se ele não quer te matar, a gente tem que orar por você agora. Porque o inimigo está ao nosso redor e ele veio para destruir, para matar. Mas ele não pode. Ele pode até querer rugir como leão, mas ele não é leão. Amém, queridos? Agora, quando ele parte para cima de mim, eu tenho que dar prejuízo para ele, porque se você, cada vez que ele parte para cima de você, você desiste do que você quer, ele já descobriu como é que te para. Porque tem crente que é assim, entra no primeiro mês do rema, aí acontece um monte de coisa. Pastor, eu vou parar porque aconteceu um monte de coisa. Pronto, o diabo ganhou. Parabéns, meu filho, tu entrou para o time certo, dos derrotados do diabo. Não, queridos, quando ele se mexer contra você, parte para cima. E dá prejuízo para ele. Como é que é prejuízo? Ele está colocando uma doença. Vai orar por uns 10. Ele quer ver você doente, você vai tirar 10 do hospital. Nunca mais ele vai querer ver você no hospital. Porque você dá prejuízo a ele. Amém, queridos? Então a gente tem que partir para cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que o diabo está roubando aos poucos coisas de crente dentro dessa igreja. Você se conformando porque lá fora está assim, porque lá fora está assado, porque o país está assim, o Estado está falido. Querido, deixa eu dizer, aonde tem alguém ganhando dinheiro? Sempre tem. Porque Davi foi promovido na crise. Elias foi promovido na crise, na seca. Porque lugar de crise é lugar de levantar um crente para dar solução. Lugar de crise é lugar de levantar um cristão para dar solução. Então, se tem crise, é hora de você prosperar, é hora de você crescer, é hora da igreja crescer. Amém, queridos? É só quem tem a palavra de vida é a gente. Então, a gente vai crescer. Quanto mais ele espremer lá fora, mais essa igreja vai crescer. Agora você vai entender que não é para a sua vida. Isso não te pertence, isso é maldição do pecado. Cardos e abrolhos são maldição do pecado. A sua terra tem que ser fofa. Pastor, mas o senhor não conhece meu patrão, o senhor não conhece a minha empresa, o senhor não conhece isso ou aquilo, nem você conhece o meu dia a dia. Agora eu vou dizer uma coisa para você, você acorda na segunda-feira e fala assim, vou ganhar um câncer essa semana. Você acorda assim? Não, querido. Você declara que você tem saúde, porque você sabe que Jesus conquistou isso para você. Agora, você diz que a sua semana vai ser um inferno, ela vai ser um inferno. Se você diz, vou para aquele lugar de novo, horroroso trabalhar, vai ser horroroso. Pastor, mas o senhor não sabe como é que é lá. Querido, eu não sei como é lá até você chegar. Mas depois que você chegou, tem que acontecer alguma coisa lá. Porque você chegou, aquele ambiente tem que mudar. O ambiente, ele influencia as nossas decisões. Mas aquilo que está em você influencia o ambiente também. Excelência está dentro de você, capacidade produtiva está dentro de você, capacidade criativa está dentro de você. Eu não sei onde Deus vai te plantar, querido, eu não sei onde Ele vai te chamar para estar, eu não sei nem qual é o seu propósito. Agora eu vou dizer uma coisa, onde Ele te colocar, você tem que dar fruto. Por quê? Porque a maldição foi encerrada. Na nossa vida, essa maldição de enfermidade, de miséria, de falta, ela tem que acabar. Ela não pode mais se manifestar. E como é que eu faço? Eu começo a crer. Quando você está doente, você crê em quê? Cura. E quando você crê em cura, você começa a fazer planos para quê? Para aquilo que você precisa de saúde para fazer. Então, se você está doente, você começa a dizer, quando eu voltar a andar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, quando você se refere à prosperidade, pode ser que você esteja só orando para pagar a sua conta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Malaquias 3 diz que se eu trouxer os dízimos à casa do tesouro, para mantimento da casa, o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos em pouca medida? Não, sem medida. As bênçãos do Senhor são sem medida. Quem é que vai determinar a medida da bênção? Eu e você. E do azeite não acabou não, o que acabaram foram as vasilhas. Quem determinou o final da bênção do azeite foi a viúva quando acabaram as vasilhas. Quem vai determinar as bênçãos da nossa vida sobre nós somos nós mesmos.
Como? Com a nossa expectativa. Qual foi a última vez que você planejou o que você vai fazer com aquele dinheiro que vai sobrar? Porque você pode achar que é humilde e você está orando só para o suficiente para você. Não, pastor. Na realidade, eu nem peço, eu só agradeço. Eu sou uma pessoa muito humilde e eu nem peço, eu só agradeço. Então, Jesus era louco, porque ele disse para você pedir tudo. Jesus, então, estava mandando você andar em desobediência. Porque Jesus falou, tudo pede ao Pai. Que não negou o seu próprio filho. O que ele pode te negar? Aí você diz, então tá bom, mas eu só vou pedir o suficiente. É egoísta. Porque o suficiente você não vai abençoar ninguém. O suficiente é só para você, é egoísmo, ainda é orgulho. Querido, seu papel é assumir que Jesus se fez pobre para você ser rico. E o que é ser rico? Você vai ter o suficiente para você e vai sobrar para abençoar quem estiver no seu raio de alcance. Amém, queridos? Esse é o nosso papel, assumir a prosperidade do Senhor em nossas vidas. Assumir que Deus quer que você seja próspero, que você tenha o suficiente para você e para alcançar pessoas. Queridos, esse é o desejo de Deus. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Vai para mim, Gálatas 6. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Gálatas 6, que é o texto que eu falei com você, diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você não tem semeado para o Espírito? Você não tem se dedicado a uma vida de piedade? Você não tem orado, lido a palavra, vindo aos cultos, ter organizado a sua vida numa vida de virtude, aberto mão de coisas que não pertencem a você? Então, querido, você está semeando no Espírito. E qual a sua expectativa de colheita nisso? Porque a colheita você vai ficar esperando porque é ruim? Não, querido. Você tem que viver com a expectativa de uma colheita boa. Você tem que viver sabendo que de Deus não se zomba e aquilo que você plantou no Espírito, você vai colher em vida eterna. Vida eterna, querido. Você vai colher no Espírito. Então, aonde você está andando, aonde você está semeando, você tem que ter expectativa de colher. Expectativa de colher. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Vou te mostrar algumas pessoas na Bíblia que não estavam com expectativa, nem sabiam da colheita. Eu já falei aqui do azeite, acabou com a vasilha. Ela creu até aquele ponto. Tem aquele rei lá, com Eliseu, que dá 3 flechadas. E ele disse, se você tivesse dado 5, você ia vencer o rei da Síria. Mas vamos pensar em Pedro. Pedro estava lá com a sua rede pescando. Mas quando ele tem um contato com Jesus, e Jesus manda ele lançar a rede, a Bíblia diz que as redes começaram a arrebentar. Sabe por quê, querido? As redes dele não estavam preparadas para tanto peixe. Ele não estava preparado para a colheita do tipo de Deus, que é sem medida. Qual é o tamanho da sua rede? Qual é a expectativa da sua colheita? O que você tem começado a planejar para a sua vida? Pelo silêncio, nada. Nada. Por quê? Porque você pensa que de Deus não se zomba, eu vou colher o que eu plantar de ruim. Não, querido, você vai colher o que você plantar de bom. E vai colher em medida, sem medida. Não tem negócio de 30, 60 ou 100 por 1, não. Isso também é limitação. Porque Deus é Deus de multiplicação. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, 5.000 pessoas, sobra 12 cestos. Sobram 12 cestos. As pessoas, a gente ainda não está preparado para a colheita. A gente está preparado, porque Paulo diz lá, tanto sei viver na aflição quanto na abundância. Tanto sei viver no dia ruim quanto no dia bom. Querido, e aí sabe o que acontece? A nossa mentalidade brasileira, a gente se prepara para o dia ruim. A gente se prepara para viver o dia mal. Não, queridos. É justo você ter uma poupança, você está reservado, não tem nada contra isso. Agora, deixa eu dizer, ele fala que ele também sabe viver na abundância. Você está se preparando para viver na abundância? Você já está tomando medidas de fé para a abundância que Deus quer derramar sobre a sua vida sem medida? Já que você tem cumprido a sua parte?
parte. Sinal que a gente não está crendo o suficiente. Porque se eu sou alguém que tem que resolver a questão da doença, eu vou começar a crer, não, daqui a pouco eu estou andando, daqui a pouco eu estou de bicicleta, daqui a pouco eu já estou indo na praia de novo. É assim que a gente crê. Você não fica crendo que vai ficar curado e compra um chinelinho de pano para ir para o hospital. Não, você começa a planejar o que você vai fazer quando tiver com saúde. Qual foi a última vez que você planejou o dia da abundância? Qual foi a última vez que você disse, Senhor, obrigado pela viagem que eu quero, obrigado porque eu vou a casa que eu quero? Qual foi o último dia? Qual foi a última vez que você folheou uma revista de decoração de casa para já escolher os móveis da casa que você orou? Querido, se é para ter expectativas de colheita, você não pode chegar no dia e sair correndo atrás de poucas vasilhas, não. Você tem que começar a preparar as vasilhas, porque quando o Senhor abrir as janelas, que só Ele pode abrir, porque janela se abre por dentro, e derramar sem medida, você tem que estar com o cesto na mão, querido. Mas a mentalidade de falta que a televisão faz, que a nossa nação faz, que a religiosidade faz, ela está roubando isso. E eu vou dizer em nome de Jesus, acabou isso hoje. Você está nesse culto hoje, eu não sabia quem estaria aqui, mas Deus sabe, eu vou dizer, hoje é dia de rompimento, hoje é dia de coisas acontecendo na sua vida. Ah, pastor, o que é isso? É teoria da prosperidade? Dá o nome que você quiser, querido, de miséria que eu não vou falar. Porque eu não vou negar o que Jesus fez por mim na cruz. Nós não estamos aqui dizendo que a nossa vida está nisso, não. Eu não vou servir ao dinheiro. Agora o dinheiro vai me servir. Porque tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. E as riquezas têm que perseguir você. Não é você que tem que correr atrás de riqueza. Pastor, mas eu receio que se eu tiver muito dinheiro, meu coração mude. Vai mudar não, querido. O dinheiro só vai mostrar onde ele já estava antes. Amém, querido? Porque se você quer servir a Mamon, você vai servir com muito ou com pouco. Servir a Mamon, quando diz lá, você não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou as riquezas. Riquezas ali é mamonas, que vem da palavra do Deus Mamon. Mas ali servir as riquezas não quer dizer só quem tem dinheiro, não. Quando você pensa o dia inteiro na falta, quando você pensa o dia inteiro na conta atrasada, quando você pensa o dia inteiro na dívida, você já está servindo a Mamon. Você está pensando mais na falta do dinheiro do que no próprio Deus. Então, se o dinheiro ainda estiver porventura faltando, fale do Deus que te provê. Não fica falando da dívida, não fica falando da conta, não fica falando da falta, porque você vai estar servindo a Mamon. Sabe, queridos, você pode servir a Mamon pela falta e você pode servir a Mamon pelo excesso. Agora, tem muito rico que tem tanto dinheiro que nem lembra dele, porque não se preocupa com ele. Agora, tem muito pobre que está pensando muito no dinheiro. Como tem rico pensando muito no dinheiro e tem pobre que também vive com o que tem, de boa. Qual é a questão? É onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos cumprir princípios naturais e princípios espirituais. Da mesma maneira que na saúde, que Jesus já levou sobre si as enfermidades, e você precisa cumprir princípios naturais. Você não pode ser sedentário, você não pode comer o que você quer toda hora. Você tem princípios naturais a obedecer. Você não vai sair de um lugar quente e pegar uma chuva gelada, que são princípios naturais. O sol nasce para o bom e para o mal. Se eu jogar as leis de Deus, as leis naturais também são de Deus. A lei da gravidade diz, o que sobe tem que descer. Se é crente ou ímpio, joguei para o alto, vai se esborrachar do mesmo jeito. Porque as leis naturais estão lá, os princípios, e a gente vai obedecer para ter saúde, mas a gente vai lembrar também dos espirituais. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele eu sou sarado. Então eu tenho as leis naturais e as leis espirituais, eu posso cumprir os dois. Com a vida de prosperidade é a mesma coisa. Você pode andar nos princípios naturais, trabalhar um princípio natural. Quem não quiser trabalhar, faça dieta, não coma.
Trabalhar é um princípio natural, ser íntegro é um princípio natural, ser honesto é um princípio natural. Agora, nós temos princípios espirituais também, ser generoso é um princípio espiritual, dizimar é um princípio espiritual, ter uma vida de piedade é um princípio espiritual. Mas eu não posso andar num princípio espiritual se eu não estiver crendo na promessa. E qual é a promessa? Jesus se fez maldito em meu lugar. A maldição da miséria foi com ele. E ela não pode mais me alcançar. Queridos, você não pode permitir que o devorador toque em qualquer coisa sua. É para ele que você tem que dizer que de Deus não se zomba. É para ele que você tem que lembrar a aliança que você tem. Quando você ceia, você está celebrando essa aliança, essa memória. O Ministério de Música pode subir. Eu quero ler para você mais uma coisa. 2 Coríntios 9, diz lá no 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ele mesmo está responsável de enriquecer você. Para quê? Para você ser generoso. Mas no 8, antes desse que eu li, diz assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Querido, deixa eu dizer para você, você entendeu hoje que a maldição já foi resolvida. Essa maldição, ela era do pecado, já foi resolvido. Mas eu estou indo além. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para você ser rico, ou seja, é para ter e sobrar. 5 améns. Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Querido, se ele se fez pobre para você ser rico, você tem que ter uma expectativa de colheita. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Números, diz que quando o povo estava lá no deserto, murmurando, reclamando que não tinha carne, porque estava com saudade do Egito, Deus chama Moisés, trata com Moisés algumas coisas lá, de relação a algumas pessoas para levantar, mas diz assim, prepara o povo, porque eles vão comer e se fartar. E Moisés vira para ele e diz assim, mas como vai ser isso? Por acaso todos os peixes do mar vão vir para cá? A gente está falando de milhares e milhares de pessoas. Por acaso todos os rebanhos vão ser transportados para cá? E Deus faz uma pergunta para ele, que eu quero que você ouça essa noite, porque o que Deus quer fazer na sua vida é hoje à noite. Amém? O que Deus quer tratar aqui hoje é hoje. O rompimento é hoje. E Deus pergunta para ele, por acaso a minha mão se encurtou? Eu quero perguntar a você, por acaso a mão do Senhor encurtou? Por acaso há alguma coisa grande demais para ele fazer? Queridos, a Bíblia diz que bateu um vento, e o vento trouxe as codornizes para ele, para aquele povo, e eles comeram de passar mal. Deixa eu dizer uma coisa para você não limitar a colheita. Basta um sopro de Deus. Basta um sopro de inspiração de Deus. Aleluia! Eu não sei qual o caminho que fez você chegar a uma dificuldade. Agora eu posso te dizer, você não precisa voltar pelo mesmo caminho, porque com um sopro de Deus, o rompimento pode chegar. Aleluia! Basta um sopro. Eu vou ler para você. Vou ler nas palavras dele. Glória a Deus. Números 11. Diz assim, no 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, diga comigo, agora mesmo, verá que se cumprirá ou não a minha palavra. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, o que levaria muito tempo para os homens fazerem. Deus fez num dia, com um sopro. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus faz proezas.
Só que você não vai conseguir fazer proezas se você pensar que serve a um Deus que quer que você seja pobre. Você não vai fazer proezas se você pensa que a falta faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Porque quando João manda perguntar lá se Jesus é o Cristo mesmo, vai lá, porque eu vou morrer. Eu não estou preocupado de morrer, eu não quero é morrer sem cumprir o meu chamado, quero anunciar o Cristo. Confirma lá com ele se ele é o Cristo mesmo. Jesus não responde, eu sou o Cristo. Jesus diz assim, diga para ele o que você está vendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aleluia! Querido, deixa eu dizer uma coisa, Evangelho significa boas notícias, boas novas. Boa notícia para o pobre, para o cego, não é dizer que ele vai ganhar uma bengala nova. Boa notícia para o coxo não é uma muleta nova. E boa notícia para o pobre não é só minha casa, minha vida, ou Bolsa Família, não. Boa notícia, você não é mais pobre. Amém. A pobreza na sua vida acabou na cruz do Calvário. Pregar o Evangelho das boas notícias é dizer, você não é mais pobre. Era o que Jesus estava fazendo. O Espírito do Senhor estava sobre ele para pregoar o Evangelho aos pobres, para pregar aos pobres. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou dizendo para você, acabou esse negócio. Acabou essa história de falta. Acabou essa história da pressão que vem de fora. Você vai botar a pressão para dentro. Você vai se encher do Espírito. E quando a pressão vier de fora, você vai estourar em cima dela. Aleluia! Amém, querido? Porque hoje é noite de rompimento. Fica de pé.